Vamos falar hoje sobre como nós conseguimos, ou iremos conseguir, resistir a essas sutilezas, né? Nós vimos através desse trimestre algumas armadilhas, algumas sutilezas que o inimigo estava tentando colocar dentro da igreja, né? O divórcio, né? O materialismo, o ateísmo, né? O esoterismo, o misticismo, algumas sutilezas que têm entrado dentro das igrejas, mas que muitos pastores, muitas igrejas estão desapercebidas, não estão ainda dentro da palavra de Deus. Glória a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja que ensina a palavra, né, que prima pela palavra, pelo ensino, e nossos olhos estão abertos para identificarmos aquilo que não é de Deus, né? E hoje veremos como nós conseguiremos resistir a essas sutilezas, né? Permanecendo em Cristo, Cristo sendo nossa pedra fundamental, permanecendo na palavra. Muitas igrejas hoje não colocam mais a Bíblia como regra, como conduta, né? Como primazia em suas vidas. E também devemos ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque é fundamental. O Senhor Jesus, quando estava lá no deserto, ele venceu o diabo jejuando e porque estava cheio do Espírito Santo. E em último lugar, veremos que para nós vencermos essas sutilezas de resistirmos essas sutilezas, precisamos estar envolvidos com a igreja local. Muitas pessoas estão deixando de congregar, deixando de cultuar a Deus. E isso é uma armadilha de Satanás. Lá em Hebreus 10, 25, declara: não deixemos de congregar, como é costumes de alguns. Antes façamos as demonstrações, vede que o dia, com letra maiúscula, se aproxima. Então o Senhor vai está vindo buscar a nossa vida e vai vir buscar uma igreja congregada, né? E vamos ver um termo muito interessante, que é o desigrejado, né? Hoje, muitas pessoas estão desigrejadas, não estão mais congregando, não faz mais parte de um corpo, né? Não está mais sujeito ao cabeça, que é Cristo. Então, o corpo somos nós, né? O templo aqui vai passar pedra, né? Tijolo, cimento, isso aí tudo vai passar. Nós somos a igreja. Mas, como igreja, precisamos ter um local de reunião para cultuarmos a Deus. Amém? Na nossa revestinha, o texto áureo diz assim: Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então veremos, a palavra-chave dessa lição é sujeição, ou sujeitar-se, né? A Bíblia declara que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, né? O que significa sujeitar, né? Tornar-se sujeito, dependente. Então, quando a Bíblia fala sujeitar a Deus, é se tornar dependente de Deus, ou obediente, graças ao emprego de violência ou dissuasão, subjugar, submeter-se a Deus e à sua vontade. Então, quando a Bíblia fala sujeitai-vos a Deus, quer dizer, se sujeite à vontade de Deus, obedeça à vontade de Deus para a sua vida, né? Esteja satisfeito com a vontade de Deus para a sua vida. Torne-se obediente. E essa sujeição pode ser, às vezes, empregada com violência. Se você pegar a Bíblia, quando o povo de Deus não queria obedecer, Deus levantava uma nação inimiga para sujeitar aquela nação e trazer aquele povo à obediência a ele. Você pega o livro de Juízes, o povo desobedecia, adorava os ídolos pagãos, Deus levantava uma nação inimiga, sujeitava o povo, né, dominava o povo, roubava tudo que era do povo, aí o povo se arrependia, clamava a Deus, e aí Deus levantava o libertador para livrar o povo das mãos dos inimigos. Aí isso foi durante toda a história do povo hebreu, né? Aí você pega depois lá Israel, Samaria, foi levado cativo para a Síria, né? Depois você vê Judá sendo levado cativo para a Babilônia, através de Nabucodonosor.
Então, quando o povo de Deus não quer obedecer, Deus vai fazer alguma coisa, vai empregar alguma coisa para o povo cair em si e obedecê-lo, né? Ou às vezes pode ser por dissuasão, às vezes o Espírito Santo pode somente falar, que a Bíblia declara que ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes Deus usa a palavra, usa profeta, né? Usa circunstância, usa sonho, usa revelação, profecia, para trazer o povo de volta para ele, né? Então o povo vai aprender a se submeter à vontade de Deus. Então nós precisamos sujeitar a Deus, obedecer a Deus para resistirmos o diabo, né? E a Bíblia declara que quando nós sujeitarmos a Deus, o diabo fugirá de nós. Então o segredo é obediência. Se quisermos vencer o diabo, temos que obedecer a Deus, amém? Leitura bíblica em classe, acompanhe comigo. Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10. Na revistinha está um termo muito forte, né? Mas é o termo da revista corrigida. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Então o Espírito Santo tem ciúme de mim. Como diz aquele hino, né, da Lagoinha, tem ciúmes de mim. Então o Espírito Santo tem ciúme de mim. Como o marido é uma esposa, né, um tem ciúme do outro, ciúme não, né, doentio, mas aquele ciúme de zelo, de cuidado. Né? Ninguém quer ver a sua esposa com outro e ninguém quer ver o seu marido com outro, né? Então Deus tem ciúmes de mim. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Ele não quer dividir a gente com nada, não quer dividir a gente com o mundo, né? Então nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Continuando, versículo 6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, Tiago diz que nós devemos se sujeitar a Deus, nos humilhar perante o Senhor, para que possamos resistir ao diabo, né? Os objetivos hoje da lição, veremos, apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, né? Então, você vai ver muito isso no objetivo da lição, comprometimento. Comprometimento com Cristo, comprometimento com as Escrituras, comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, comprometimento com a igreja local. Então nós devemos estar compromissados, primeiro, com Cristo, né? Veremos hoje que muitas igrejas não pregam mais Cristo, não pregam mais Jesus como centro da sua vida. Pregam, né, materialismo, pregam secularismo, pregam filosofias humanas, né? Pregam frases de efeitos para poder motivar os seus ouvintes, suas ovelhas, mas a minha vida, a sua vida, que está centrada em Cristo. Ele é o centro, ele é a pedra fundamental. Nossa vida não pode estar centrada em outra coisa, né? Não existe, né, budismo sem doutrina de Buda. Não existe islamismo sem a doutrina de Maomé. Não existe cristianismo sem a doutrina de Cristo. Então nós precisamos estar centrados em Cristo. Conscientizar, segundo, a respeito do comprometimento com as Escrituras, né? Como eu falei aqui, hoje muitos pregadores pregam que a Bíblia precisa ser reformulada, refeita, porque está ultrapassada. Mas nós precisamos estar centrados na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passarão, ou não passará. Então a Bíblia, ela é suficiente para mim e para você. Então precisamos estar centrados também nas Escrituras, na palavra de Deus. Hoje igrejas usam, né, livros complementares, autores complementares, né, não usam somente a Bíblia como fonte de consulta ou de regra,
Isso faz com que as pessoas se desviam da palavra de Deus, né? Não posso ter uma segunda opinião. Minha opinião está segundo a Bíblia. O que a Bíblia fala para mim, eu tenho que obedecer, né? Terceiro ponto, mostrar o comprometimento de uma vida cheia do Espírito Santo, né? Se o copo aqui, né, nossa querida irmã Dulce trouxe para mim água. O copo aqui está cheio, não é verdade? Se o copo está cheio, ele não pode ser, né, preenchido por outra coisa. Se a minha vida está cheia, o Espírito Santo vai tomar conta da minha vida. Agora, se a minha vida está vazia, o mundo vai preencher, o diabo vai preencher, as coisas que nos cercam vão preencher, porque está vazia. Por isso que o Senhor dá um alerta lá em Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai de um corpo, ele anda por lugares altos procurando repouso. E não encontrando, volta para a sua casa, de onde saiu. Mas ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. E a contra vazia, varrida e ornamentada. Então, uma casa, nós somos uma casa espiritual. Então, nossa casa não pode estar vazia. Eu tenho que preencher a minha vida com as coisas do Espírito Santo, para que o diabo não volte, que os demônios que saíram da minha vida, eles querem voltar, mas se ele voltar para a minha vida e me encontrar lendo a Bíblia, me encontrar orando, me encontrar louvando a Deus, me encontrar ouvindo a palavra de Deus, me encontrar fazendo a obra, me encontrar cultuando a Deus, ele não vai ocupar a minha vida, porque a minha vida já está cheia do Espírito Santo, já está preenchida com as coisas de Deus. Então, uma vida vazia, como diz aí o ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Então, nossa vida, nossa mente, nosso coração tem que estar preenchidos com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E, em último lugar, veremos incentivar o comprometimento com a igreja local. Então, você tem que se envolver com a igreja que você faz parte, né? Estamos aí entrando num período de férias, né? Um período de descanso. Então, você vai ter um tempo aí para repousar, para descansar, mas fevereiro volta. Então, quando voltar, volte a pleno vapor. Volte a se envolver com as áreas da igreja, com evangelismo, volte a se envolver com a visita no hospital, se você fazia parte, volte a se envolver com louvor, volte a se envolver com coral, volte a se envolver com as áreas que você fazia parte. Não deixe de se envolver com a igreja local onde você faz parte, porque é fundamental. Amém, irmãos? Vamos para a nossa introdução agora, nossa revistinha. Todos estão entendendo até aqui? Amém? Introdução da nossa revistinha diz assim: observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo, por meio de várias sutilezas. Vimos aí ao decorrer do trimestre essas sutilezas, né? Materialismo, né? Filosofias pagãs, né? Então o inimigo está tentando atacar a igreja de todas as formas. O diabo tem procurado, de todas as formas, desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Bem, irmãos, estamos vivendo uma guerra espiritual, né? Lá em Efésios 6, versículo 10 ao 17, diz: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, vivemos uma guerra espiritual. Então, para vencermos esta guerra espiritual, precisamos estar revestidos. Paulo fala, revestivos de toda a armadura de Deus, né?
E quais são as armaduras de Deus, né? A armadura de Deus. Primeiro, o cinto da verdade, né? O que é o cinto da verdade? Precisamos falar a verdade, né? A mentira não pode mais fazer parte do nosso caráter, do nosso cotidiano. Temos que sempre falar a verdade, né? É o cinto, cingi-vos com a verdade. Então, a verdade tem que fazer parte da minha vida. Segundo, couraça da justiça. Couraça é o peitoral do soldado, né? Então, nós temos que ter a justiça em nosso coração. Que justiça é essa? Não a nossa, porque a nossa é trapo de imundícia, mas a justiça de Deus. Eu tenho que ter base na justiça de Deus. Não posso ter balança enganosa, não posso ter duas medidas, dois pesos. Eu tenho que ser justo. Então, essa é a couraça da justiça. Terceiro, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, temos que conhecer a palavra para vencermos. Jesus, lá no deserto, ele venceu o diabo por quê? Estava jejuando, cheio do Espírito Santo e usou a palavra. Então, o cristão tem que ler a Bíblia. Falamos ontem aqui na reunião de diáconos, tem que fazer parte da escola bíblica. Se possível, tem que fazer o cenfo, se você não fez ainda. Você tem que se preparar. Os seus pés têm que estar preparados para evangelizar, para pregar, para conhecer a palavra para que você possa resistir ao diabo. O diabo vinha e falava com o Senhor: Senhor, Jesus, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O Senhor falava o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus citava a palavra para o diabo. Ele citava como espada, porque a palavra, vamos ver aqui, que é a última arma, a palavra de Deus é a espada. Então precisamos estar afiados com a preparação do Evangelho da Paz. Amém? A quarta arma espiritual, armadura, é o escudo da fé. Precisamos estar com a nossa fé alicerçada na palavra. A quinta, capacete da salvação. E a última, espada do Espírito. O que está na mente do apóstolo Paulo quando ele fala, ou quando ele usa, né, como exemplo, essa armadura? Está na mente dele o soldado, né, soldado romano. Deixa eu ver se vai aqui. Parou. Agora foi. Amém? Então, quando Paulo escreve, né, acerca da armadura de Deus, o que estava na mente do apóstolo Paulo era o soldado romano, né? Porque Paulo foi preso em Cesareia, Paulo foi preso em várias, né, situações. Então ele usa o soldado romano como exemplo para descrever a armadura cristã, né? Está lá o capacete, que é o capacete da salvação, a couraça do soldado romano, que é o peitoral, para proteger o coração dos dardos inflamáveis do maligno. Então a justiça é a couraça, me protege dos dardos inflamáveis do maligno, né? Os pés, que é a preparação do Evangelho da Paz. O escudo, né? O escudo, se você vê, ele é um pouco grande, que protege daqui para cima do soldado, né? Da cintura para cima. Então, se você usar o escudo, você vai ser protegido no seu coração, na sua mente. Escudo da fé. Então, você tem que crer naquilo que diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é um escudo. Então, se nós cremos na palavra de Deus, com certeza iremos vencer as investidas de Satanás, né? Hoje em dia, muitas pessoas não creem mais na Bíblia. Infelizmente, tem até crente que duvidam da palavra de Deus. Mas nós não precisamos mais duvidar, porque o que está escrito aqui é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. E a Bíblia declara, Hebreus 11, versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Então você não precisa ver para você crer, né? Tomé, não, se eu não colocar lá o dedo na ferida do Senhor, se eu não colocar o dedo do lado, eu não vou crer. Então Jesus virou e falou para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, porque é um escudo protetor contra os dardos inflamáveis do maligno. A espada é uma arma de guerra, é uma arma de curta distância, né? É uma arma de defesa e uma arma de ataque. Está lá a espada na mão do soldado. Então você se defende. Quem aqui já viu filmes, né,
de guerra, filmes, né, épico. Então está lá o soldado lutando. Então ele vai se defender, ele vai atacar também o inimigo. Mas o escudo, irmãos, é uma proteção para uma arma de longa distância. Porque a Bíblia declara que o inimigo ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Então o inimigo não pode me tocar, o inimigo não pode te tocar. Ele anda em derredor. Porque ao nosso redor, Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Então o diabo está lá embaixo. Então ele não pode me tocar. O que ele faz? Ele lança dardos, ele lança flecha, que são armas de longa distância. Então o escudo, ele vai proteger. Ele vai lançar a flecha e você vai, com o escudo, proteger a sua mente, proteger o seu coração contra as flechas, contra os dardos inflamáveis do maligno. O inimigo não pode te tocar, mas ele pode lançar dardo. Então nossa mente, nosso coração, a nossa alma tem que estar protegidos em Cristo. Então o soldado tinha o escudo que protegia ele da cintura para cima. Então se você tiver fé, o teu coração, tua alma, tua vida da cintura para cima vai estar protegida. O inimigo não vai tocar na tua mente, não vai tocar no teu coração, não vai tocar no teu espírito, não vai tocar na tua alma, porque ele não vai ter chance de tocar na sua vida. Ele vai lançar os dardos, mas você vai apagar os dardos inflamáveis do maligno. E Salmo 46, versículo 8 e diante diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quebro o arco e despedaço a lama, a lança, e queimo os carros no fogo. Sabei que o Senhor é Deus. Eu sou o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor nesta manhã, amém? Então aquieta o coração. O nosso Deus, ele quebra o arco e despedaça a lança. O inimigo não pode me atingir, o inimigo não pode atingir nem de longa distância, porque em nós está a proteção do Altíssimo, em nós está a proteção do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém? Continuando aqui, primeiro tópico nesta manhã, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Em primeiro lugar, temos que estar comprometidos em Cristo, amém? Centrados em Cristo. Cristo Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2, versículo 2. Cristo era o centro da mensagem do apóstolo. De Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Se você pegar as pregações do livro de Atos, era Jesus, era Cristo. Cristo, não há outro Salvador, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se você pegar a igreja primitiva, pregava Jesus. O que a igreja está pregando hoje? Devemos parar para pensar. Por que as pregações hoje não fazem mais efeitos? Será que Deus mudou? Jesus não muda, Deus não muda, ele é imutável. Hebreus 13, versículo 8, declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por que não tem mais cura, não tem mais milagre? Por que a igreja hoje não tem mais vivido o sobrenatural de Deus? Porque as pregações, os pregadores mudaram, não o Senhor. O Senhor continua o mesmo. A igreja primitiva pregava a ressurreição, pregava Cristo, pregava Jesus. Paulo pregava Jesus, Pedro pregava Jesus, os apóstolos pregavam Jesus. Pega o livro de Atos que você vai ver. Eles pregavam Jesus. Jesus era o centro da mensagem dos apóstolos. Continuando, diz assim: Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. As Escrituras são bem claras e não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando o cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo logo é tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias, ideologias, passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro na vida. Então hoje você vê muitos pregadores pregando filosofias, de filósofos, frases de efeito. Você vê hoje muito as igrejas pregando o que o homem quer ouvir. Tem um movimento aí chamado supergraça, graça abundante.
esses pregadores não pregam mais arrependimento, não pregam mais mudança de vida, não pregam mais Cristo como centro de sua vida. Então as pregações estão mudando. Então por isso que nós temos visto mais milagres acontecendo, porque as pessoas mudaram, não Cristo mudou. Jesus continua o mesmo, mas se as pregações mudarem, se Cristo não for o centro da minha vida, não for o centro da sua vida, né, como é que ele vai conseguir operar? Não tem como. Então é importante colocarmos Cristo como Senhor de nossas vidas, amém? Cristo como pedra central. Está lá em 1 Pedro 2, versículos 6 a 8. Diz assim: por isso está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crede, é a preciosidade. Então, Jesus é uma pedra preciosa, irmãos. Veremos daqui a pouquinho ali a figura, o que significava a pedra angular. A pedra angular era o centro de toda a construção. Era a pedra fundamental. Então, era a pedra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então, se a pessoa não obedece à palavra, ela vai tropeçar. A pedra não vai ser mais preciosa, a pedra vai ser uma pedra de tropeço, porque ela não coloca Jesus como centro da sua vida. Então, a palavra, Jesus tem que ser o centro da minha vida e o centro da tua vida. O que vem a ser o centro? Né? Vamos ver daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo ele mudar. Vamos lá, meu filho. Em nome de Jesus. Foi. Cristo é a pedra angular, a pedra central de nossas vidas. Né? Ali do lado tem uma construção. Se vocês repararem ali atrás tem a pedra angular, que é aquela ali mais escura. E se vocês repararem, ela é como se fosse uma cruz. Né? Ela é estendida para a direita, é estendida para a esquerda, é estendida para cima e é estendida para baixo. A pedra angular era como se fosse uma cruz. Pegava toda a construção, para cima, para baixo e para o lado. Então a cruz tem que ser o centro da minha vida. A obra da cruz tem que ser o centro da tua vida. Se nós colocarmos Jesus como centro de nossas vidas, irmãos, toda a construção será bem construída. E não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter dia mal, não vai ter diabinho, não vai ter diabão que vai destruir a nossa vida e a nossa família para a glória de Deus. Então, Jesus tem que ser o centro. Toda a coluna era construída nessa base. Os irmãos aí que são arquitetos, né? Aí Paulinho, Marcão, que trabalham nessa área. Então, a construção tinha que ter esse pilar. Toda a construção tinha que ter essa pedra angular, que era a pedra fundamental de toda a construção. Então, toda a nossa construção que viemos a fazer para Cristo, Cristo tem que ter o centro, tem que estar no centro de nossas vidas. Né? E é uma cruz. Se você pegar a obra da cruz, ela foi perfeita. O Senhor realizou um sacrifício perfeito para mim e para você. Onde nós somos perdoados, onde nós somos purificados, onde o seu sangue nos purifica de todo o pecado, onde nós temos agora a habitação do Espírito Santo. Lá em Mateus 7, versículo 24 ao 27, o Senhor falou: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é comparado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra fundamental, sobre a pedra angular. Caiu o rio, sopraram o vento, caiu a chuva, transbordaram os rios, e deu com ímpeto contra esta casa, mas não pôde derrubá-la, porque estava edificada sobre a rocha, sobre a pedra angular. Mas aqueles que ouvem e não a praticam, é comparado um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Então, se nós colocarmos a pedra, Cristo, como pedra angular, toda a construção vai ser elevada. Então, Jesus tem que ter o centro, tem que ser o centro da minha vida, o centro da igreja. Cristo tem que ser o centro da nossa pregação. Cristo tem que ser o centro da nossa família, né, para que nós possamos resistir os temporais, resistir os vendavais, resistir os dias maus. Então, se Cristo for o fundamento, nós vamos conseguir construir
toda edificação, e nada poderá abalar essa construção, nada poderá abalar essa rocha, porque estamos edificados sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, o fundamento eterno. Amém, irmãos? Então não tire a sua vida de Cristo, não tire o foco de Cristo. Você lembra de Pedro? Pedro começou a andar sobre as águas, reparou na força do vento, do vendaval, tempestade, tirou os olhos de Cristo, colocou os olhos na circunstância e começou o quê? A afundar. Então, se nós tirarmos os olhos de Cristo, que é o fundamento, nossa fé vai afundar. Nós vamos desabar. A construção vai ser levada pelo rio, vai ser levada pelo vento, vai ser levada pelo vendaval. Não, aqueles que fizeram de Cristo a sua rocha, a sua pedra fundamental, a sua família não é abalada. Pode passar pela luta, mas a sua família permanece de pé na presença do Senhor. O seu ministério permanece de pé, a sua vida permanece de pé, porque você construiu a sua família, a sua vida, o seu ministério sobre a pedra angular, sobre a rocha de esquina, a rocha preciosa, a pedra preciosa que é Jesus. Se você pegar a palavra de Deus, Jesus falou aquela passagem ali para os judeus, porque os judeus rejeitaram a pedra angular. Rejeitaram a pedra preciosa, não quiseram crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O que aconteceu com eles? 70 anos após Jesus, depois de Cristo, toda a cidade, templo foram destruídos, porque rejeitaram a pedra principal, rejeitaram a construção, rejeitaram a pedra que tem que ser edificada sobre ela. E aí a Bíblia declara que veio o vendaval sobre os judeus e até hoje estão esperando o Messias. Até hoje estão debaixo da rejeição de Deus. Então aqueles que rejeitam a Cristo vão passar por vendaval. Tinha um professor no seminário, pastor Ardebal, que ele falava isso. Quando você apresenta Cristo para uma pessoa, você apresenta duas situações para ela. Ou a salvação ou a condenação. Se ela aceitar Jesus, ela vai estar salva. Se ela rejeitar Jesus, ela vai estar condenada automaticamente. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, recebemos a Cristo. E essa vida está em Jesus. Amém? Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Continuando a nossa revistinha, agora aí, dentro do primeiro tópico ainda, segundo ponto, Cristo o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Amém? Não há outro Senhor para nossas vidas, Ele é o único. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo e tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor, Jesus Cristo, assim também andar nele, Eu não posso falar de boca que eu creio em Jesus, mas as minhas atitudes desdizem o que eu creio. Então, se eu recebi a Cristo, eu devo andar como Cristo andou. Na quinta-feira até falei sobre isso, que aí nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Você pode ver aí o funkeiro, ele gosta de funk, então ele vai se vestir como um funkeiro, Bermuda caindo, parecendo as calças, parecendo as cuecas. Você pega o sertanejo, chapéu, boiadeiro, se veste como boiadeiro, porque ele gosta do sertanejo. Se você pegar aí, a igreja, se você adorar Cristo, você vai se tornar semelhante a Ele, porque aquilo que você adora, você se torna semelhante. Você lembra da época aí do Ronaldo Fenômeno, que ele fez aquele corte cascão, na Copa do Mundo de 2002? Todo mundo imitou o corte cascão dele. Por quê? A pessoa se torna semelhante àquilo que ela gosta. Então, se nós adorarmos a Cristo, vamos se tornar semelhante a Ele. Se nós quisermos andar como Ele andou, devemos adorá-lo, porque quem adora se torna semelhante àquilo que você adora. Então, se nós adorarmos a Cristo, seremos semelhantes a Ele. Amém? Continuando, diz assim: receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos.
A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma vida sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que vive. Então a Bíblia declara que sem Cristo nada podemos fazer. E hoje as igrejas pregam que você é uma vez filho, até o Vinícius, né, falou sobre isso numa aula aqui, colocou até um exemplo, né, de um cantor. Se você é filho, você nunca deixa e nunca perde a condição de filho. Então as pessoas hoje, os pregadores, os cantores, né, estão pregando salvo, sempre salvo. E a Bíblia não fala sobre isso. Se nós não obedecemos a Cristo, temos a possibilidade de perder a salvação. João 15 fala sobre isso. O ramo que está em mim não produz fruto, é cortado e lançado ao fogo. Então tem que permanecer em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, né, não está em si, não está na sua filosofia, não está na sua maneira de viver, na sua maneira de pensar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fizeram novos. Então, se eu estou em Cristo, irmãos, não é como eu penso, não é como eu creio, não é como eu ajo, não é como eu me comporto, é como Cristo quer, é a maneira que Cristo pensa, é a maneira que Cristo age. Se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. Eu e você devemos estar em Cristo. Não é naquilo que o homem prega, não é aquilo que estão se pregando por aí, porque sem Cristo não há salvação, sem Jesus não há salvação. Em João 3,36 ele declarou, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, todavia, aquele que se mantém rebelde ao Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, sem Jesus não há salvação, sem obediência não há salvação. Se a pessoa não permanecer em Cristo, sobre ela vai permanecer a ira de Deus. É duro falar isso, mas é verdade, é Bíblia. É isso que o Senhor me ensina, é isso que o Senhor te ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas as pessoas querem pegar textos isolados e colocar isso como doutrina para a igreja. Lá em João 10,28, ele falou, eu vos dou a vida eterna e jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Aí pegam esse texto e começaram a formular a doutrina, não se perde mais a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aí o texto tirado do seu contexto é pretexto para uma heresia. Se você pegar ali o contexto, o versículo anterior, 27, o Senhor falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, essas me conhecerão. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Então quem é que o Senhor, para quem o Senhor falou que não perde a salvação? Para quem é ovelha, para aquele que ouve a voz do seu pastor, do seu Senhor, e segue como o Senhor e Salvador da sua vida. É para esses que o Senhor falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Então não podemos tirar texto do seu contexto, porque senão vai ser pretexto para a heresia. Então devemos ficar com a palavra, devemos ficar com aquilo que Cristo fala para mim e fala para você. Fora de Cristo não há salvação. Amém, irmãos? Amém? Você pode dar um glória a Deus nesta manhã bonito para o Senhor? Segundo ponto, segundo tópico, comprometimento com as Escrituras. A Bíblia, primeiro ponto, a Bíblia é a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. O que acontece hoje é que as pessoas querem se adequar a o que está acontecendo na sociedade. Não quer deixar a Bíblia moldar a sociedade. E isso que muitos pregadores, né? Com certeza aqui os irmãos já ouviram falar, que tem um pregador aí que fala, né? Que a Bíblia falou que a Bíblia é ultrapassada, que ela precisa ser, né, refeita, reformulada. Uma vez eu tenho um tio, eu fui fazer uma visita com ele, e aí ele falou para mim assim, Anderson, por que a Bíblia, né, ela não muda?
Por que a Bíblia ela é tão antiquada? Por que a Bíblia é tão ultrapassada? Já tem anos e anos, milênios e milênios, e ela não foi refeita, porque hoje a sociedade muda, o homem evolui, né? O homem constrói arranha-céus, constrói supercomputador, cada ano tem um supercomputador, está sempre reformulando, está sempre evoluindo. Eu virei e falei assim, sabe por que não muda? Porque o homem não muda. O homem pode ser muito inteligente, o homem pode ser super rico, milionário, bilionário, trilionário, mas na sua alma, na sua essência, o homem é primitivo, o homem é pecador. Ele continua sendo escravo do pecado. Se for preciso, ele mata, se for preciso, ele pisa nos outros, se for preciso, ele faz o que for preciso para chegar ao seu objetivo. O homem é primitivo, o homem não muda. Ele parou, olhou para mim. Aí fez outra pergunta. Anderson, eu quero a tua opinião como homem, né? Se aí uma família, né, de pessoas do mesmo sexo adotar uma criança, ela vai ser feliz ou não? Eu falei, me desculpa, tia, mas eu não posso falar segundo a minha opinião. Vou falar segundo Cristo, porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Saí bem, né? Ele queria me botar na sinuca de bico, eu coloquei na sinuca de bico. Eu falei, não posso responder por mim mesmo, porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E biblicamente, não há, né, como essa pessoa, essa criança ser feliz. Porque qual a referência? Eu falei, verdade. Amém. É verdade. Jesus. É mesmo. Jesus. É. O meu tio falou isso para mim. Mas como que essa pessoa, essa criança não vai ser feliz? Está no orfanato lá, jogada. Ela vai para uma família que tem dinheiro, tem recurso, vai poder dar uma boa educação. Eu falei, para poder dar uma boa educação, mas poder dar felicidade. Porque que as pessoas não vão ser exemplo para ela. Que a regra natural é macho e fêmea, homem e mulher. Ela não vai ter referência, então não vai ser feliz. Aí ele falou, não, vamos deixar para lá então, vamos deixar para lá. Então eles querem, né, colocar a goela abaixo o que eles acham que é certo. Mas nós temos a palavra de Deus como revelação. E esse pastor que falou que a Bíblia precisa ser, né, adequada ou reformulada, ele falou justamente por causa disso, que ele estava falando desses casais, dessas pessoas, que por causa de 2 ou 3 versículos se condenam a prática dessas pessoas. Olha só que absurdo. Se a Bíblia condena, eu tenho que condenar, de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso concordar com aquilo que Deus não concorda. Então a Bíblia fala não, eu falo não. A Bíblia fala sim, eu falo sim. A Bíblia é o centro da minha vida, é o centro da sua vida. É o centro da igreja. Eu não vou, né, me adequar às pessoas, ao comportamento humano, porque as pessoas querem que a gente se adeque. Não, irmãos.
Rapidamente, vamos lá no Salmo, abrir um pouquinho a Bíblia, Salmo 17. Rapidamente, Salmo 17. Salmo 17, versículo 5. Porque hoje as pessoas querem que a Bíblia se adeque às suas práticas. Não vai, irmãos. Evangelho é mudança, evangelho é arrependimento, evangelho é mudança de vida. Salmo 17, versículo 5. Diz assim: os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Então, nossos passos têm que se fazer segundo a palavra de Deus. Não é a Bíblia se vai se adequar à minha prática, não. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Então, eu tenho que entrar na vereda de Deus. Eu tenho que me enquadrar na vereda de Deus. Não é Deus se enquadrar na minha vereda. Vem cá, Deus, faz aquilo que eu quero. Faz hoje. É verdade. É verdade. É. Nós temos que adequar o que Deus quer para nossas vidas. O nosso comportamento tem que estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Eu tenho que entrar na vereda. A vereda de Deus é estreita. A porta. Isso. É verdade. Não pode. É verdade. Não pode colocar na beirinha, né? Tem que ficar certinho, na vereda de Deus, caminhar na vereda de Deus. Se ficar na beirinha, na beirinha vai cair. Então somos nós que temos que se adequar aos passos de Deus, irmãos. Não é a Deus se adequar ao que eu quero, o que eu penso, o que a sociedade quer. A gente ouve muito isso lá na faculdade, né? A gente está estudando, tal, apostila, lendo, e essa apostila fala tudo sobre isso. Que você não pode discriminar, claro, a gente não vai discriminar, a gente não vai ter preconceito. Mas eu vou ter que ensinar a maneira certa de falar, a maneira certa de comportar. Porque você não pode, né, como diz lá a apostila, você não pode discriminar as pessoas de outro sexo, você não pode ter preconceito também. A gente não tem preconceito, a gente ama, né, pessoas que praticam isso, né, que têm a prática, né, sexual diferente, mas a gente não concorda. Amar é uma coisa, eles acham que amar é você concordar. Mas amar não significa que você vai concordar 100% com a outra pessoa. A pessoa está caminhando para o abismo, está quase morrendo, e você vai concordar com a prática dela? Está indo para o inferno e você vai concordar com a prática dela? Amigo que é amigo, bota a mão, ó, irmão, acorda, senão tu vai para o inferno. Né? Dá aquela chacoalhada. Esses são aqueles que amam verdadeiramente. Esses são aqueles que querem o teu bem. Então, se a gente concordar com tudo que o mundo pratica, irmãos, não vamos concordar com Deus, seremos inimigos de Deus. Né? Tudo vamos fazer com amor, né? É verdade. É verdade. É verdade. Hoje em dia tudo dá processo. É verdade. A melhor maneira é falar da Bíblia, né? Porque a Bíblia diz, não, contra a verdade, ninguém pode contra a verdade, né? Voltando aqui para a sua revistinha, continuando diz assim: assim há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Está lá em Mateus 4, versículo 4. A revelação de Deus ao homem. E, como tal, esta está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. Como já falei, a Bíblia não precisa se adequar a mim, eu tenho que se adequar à Bíblia. Amém? 2. A Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa de se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos e morais
espirituais que devem nortear a vida do cristão. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desorientado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se as Escrituras, Sagradas Escrituras, não nos orientassem sobre eles? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus? Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso, amém? Então, através da palavra de Deus que nós conhecemos, né, o que é pecado, o que não é pecado, né? Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação que Deus dá para o homem, e como tal está sempre atualizada, amém? É verdade. É, isso, verdade. É verdade. Verdade. É verdade. Entendi. Hã? Não, não tem, não tem. É, não tem não. Isso, não eu ia falar sobre isso. Isso, é. É porque está ajudando as pessoas a ir para o inferno. Infelizmente é isso, né? Vamos lá em Judas. Abre aí rapidamente. Epístola de Judas. É, Epístola de Judas, versículo 19. Isso que a diaconisa Ana Cristina falou é verdade. Eles não têm o Espírito Santo. Olha só o que diz Judas. Versículo 19 de Epístola ao Judas. Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Então, se a pessoa promove divisão, se ela está dividindo a Bíblia, ela não tem o Espírito Santo. Então, qualquer tipo de divisão, se a pessoa não concorda com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia fala, irmãos, está mal, está sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica a verdade. Quando o Senhor falou acerca do ministério do Espírito Santo, lá em João 16, ele virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí depois no versículo 13 e 14 fala, porque ele glorificará o meu nome, glorificará a verdade. E o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, versículo 14. Então o Espírito Santo nos guia às Escrituras. Ela é a verdade de Deus para mim e para você. E ponto final. Ela é a verdade absoluta. Uma vez eu falei sobre isso com o irmão, ele não está mais aqui, ele está em outro estado até. Ele falou para mim, Anderson, você não pode falar que nós possuímos a verdade absoluta, porque não existe, que o Vinícius falou na aula passada. Hoje tudo é relativizado. Você não pode falar que tem a verdade absoluta, porque um grupo tem uma verdade e você tem uma outra verdade. Eu falei, que isso, irmão? A Bíblia me garante que eu tenho a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. O Senhor não falou, olha, vocês vão encontrar a verdade. Ele falou, eu sou a verdade.
Ele não falou, vocês vão aí procurar a vida toda a verdade, um dia vocês podem encontrar a verdade. O Senhor falou, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele se definiu como a verdade, irmãos. Então, se nós temos Cristo, nós temos a verdade. Nós temos a única verdade. Quer ver? 1 João, vamos lá. 1 João, um pouquinho para trás. 1 João. Isso, é verdade. Sabe quem é que eu estou falando? Isso, está cheio de filosofias. É complicado, é. As muitas letras fizeram dele lá. 1 João 5, versículo 20. Olha só o que diz, irmão. Como que nós não estamos no verdadeiro? Como que nós não estamos na verdade? Diz assim, e também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como que nós não temos a verdade? Como é que nós não possuímos a verdade? Nós estamos no verdadeiro, na verdade absoluta. Não existe verdade fora de Jesus. Tudo que está fora de Cristo é mentira, é engano de Satanás. Tudo que está fora das Escrituras é mentira, é enredo de Satanás para levar as pessoas para o inferno, para levar as pessoas para o mau caminho, para enredar as pessoas em filosofias. Então nós estamos no verdadeiro. Não saia do verdadeiro, irmãos. Agora que você conheceu a verdade, não saia jamais da verdade. Você possui a única verdade. Você possui o único Deus verdadeiro. O resto é tudo filosofia, o resto é tudo mentira. Junta tudo no saco e joga tudo fora, porque não serve para nada. Jesus é a única verdade. Amém? Você pode glorificar o Senhor pela sua palavra? Oh, xarabacantaraba. Não existe verdade fora de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Continuando aqui, o terceiro tópico, diz assim, comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Ponto 1, o Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo, como eu falei aqui. Então ele vai me conduzir a Cristo, me conduzir à verdade. A verdade é a palavra. O Espírito Santo nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Claro que ele vai me ajudar, te ajudar a obedecermos a palavra de Deus, porque na antiga aliança os homens, o povo de Deus não tinha o Espírito Santo, então eles não conseguiam obedecer a palavra, mas na nova aliança nós temos essa presença em nós, né? O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ler a consciência do pecado, a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo, né? Então, como eu falei aqui na quinta-feira, até o presbítero falou comigo também, através do Espírito Santo nós adoramos a Deus. É impossível adorar a Deus sem o Espírito Santo. É impossível obedecer a Deus sem o Espírito Santo. É impossível crer nas Escrituras sem o Espírito Santo. Né? Se lembra quando você era do mundo? Você pegava a Bíblia, você lia a Bíblia, você entendia alguma coisa? Entendia nada. Eu pegava a Bíblia para ler, não entendia nada, irmãos. Mas quando a gente se converte, aceita Cristo, o Espírito Santo entra em nossas vidas e aí nós começamos a entender as Escrituras. É verdade. Não pode ou não aceita que a única verdade é verdade. Não tem. Não tem. Cada um tem a sua própria. É verdade. É verdade. Isso. É verdade. Por isso que a gente entende o mundo, né? Pior é cristão falar isso, né? É verdade. Isso. Morada. É verdade. É verdade.
verdade. Joio. É verdade. É verdade. É verdade, é. É verdade. O Espírito Santo, na realidade, se afastou, né? Se afastou. É verdade. Mas o problema é saber quem é filho e quem não é filho, né? É, Deus sabe. Só Deus sabe. Nós não podemos julgar, é. Não. Isso. Isso. É verdade. É, só Deus sabe quem é trigo, quem é joio. É, testemunho do seu espírito. É, é. Pela prática você vê quem é filho e quem não é filho, né? O apóstolo João fala sobre isso. Fruto, fruto, é. E o joio não produz fruto, né? É isso. É verdade. É apenas o exterior. Isso. É apenas o exterior. Tanto é que quando você abre o trigo, você tem o fruto. Isso, é. Quando você abre o joio, ele é vazio. O joio não tem, né, o trigo. Não tem, não produz. Isso. E quer ver? Abre lá em Mateus 13, né? Mateus capítulo 13. Pela Bíblia nós podemos distinguir quem é joio e quem é trigo, né? Mateus capítulo 13, na parábola do joio e do trigo, né, quando o Senhor fala acerca disso, né? Lá no finalzinho, os discípulos pedem para o Senhor, né, explicar para eles a parábola do joio e do trigo. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa e a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino, no seu reino. Então é dentro da igreja, do seu reino, no seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então quem é o joio? Quem pratica escândalo, quem dá motivo de escândalo, quem pratica a iniquidade, quem vive no pecado. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Mas são os anjos que vão separar na consumação do século. Nós não podemos tirar o joio, porque senão o trigo vem junto, né? A parábola do joio fala sobre isso. Então, 1 João, vamos lá, 1 João. 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3. Nós temos aí o discernimento pela palavra, quem é filho de Deus e quem não é filho, né? 1 João, capítulo 3, versículo 7 ao 10. 1 João, capítulo 3, versículo 7 até o 10. 1 João 3, versículo 7 até o 10. 1 João, epístola, capítulo 3, versículo 7 até o 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus vive na prática, não vive na prática de pecado. Olha aí. Então, não quer dizer que não peque,
pode, porventura, pecar, mas não vive na prática do pecado, que é nascido de Deus. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Né? Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, aqui está como nós discernimos quem é joio e quem é trigo, pela palavra. Né? Aquele que não pratica a palavra não é, né, trigo. Aquele que vive no pecado é o joio, né? Aquele que pratica a escândalo. E... é verdade. Quem não pratica a palavra é joio, né? Continuando aqui, segundo, uma vida cheia do Espírito. Amém? Voltando aqui para a nossa revistinha, para a nossa lição. A vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão, que o santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habilidade do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. Amém? Vamos ver aqui agora, rapidamente, uma vida cheia do Espírito Santo. Né? É importante sermos cheios do Espírito Santo. Né? Ali está o irmão, uma pessoa orando, e o Espírito Santo descendo sobre ela. Né? E como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Né? Quais são as formas que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Né? Em Efésios 5, versículo 18 e 19, diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? O verbo está no imperativo, enchei-vos. Eu me encho hoje, me encho amanhã, me encho sempre. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, no temor de Cristo, né? Baseado nesses versículos, né, vamos ver agora como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Vamos lá, meu filho. Funciona. Em nome de Jesus. Foi. Como podemos ser cheios do Espírito Santo, né? Primeiro, falando entre vós com salmos. Né? Então, temos que falar entre nós com a palavra. Né? Parar de falar mal do irmão, parar de falar mal de ciclano, de fulano, falar a palavra, né? Falando entre vós, né, com os salmos, louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então louva a Deus, né? Começa a cantar cânticos espirituais, começa a louvar a Deus, né? Você vai se enchendo do Espírito Santo. Preencha sua vida com louvor. Levante de manhã, coloca o louvor, vai trabalhar ouvindo louvor, volte ouvindo louvor, né? Vai se enchendo de Deus. Terceiro, dando sempre graças por tudo a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dê graças a Deus por tudo, irmãos. É uma forma de você se encher do Espírito Santo. Crente murmurador é crente vazio. Crente que reclama de tudo e está vazio do Espírito Santo. Crente que levanta de manhã reclamando, esse café está ruim, está amargo, esse pão está duro, né? Meu Deus, ora por ele que está na carne. Porque, irmãos, é complicado. O crente murmurador sai de perto, porque é o crente que é chato, chato de galocha. Então, dê graças a Deus. Levanta de manhã, Senhor, muito obrigado por mais um dia. Vai se enchendo do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiro. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças eu te dou. Vai louvando a Deus, vai dando Deus. Graças a Deus por tudo. Pastor, tu não conhece a minha vida, não sabe o problema que eu estou passando. Dê graças a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, porque tu sabes de todas as coisas. E a última forma de nós se enchermos do Espírito Santo é nos sujeitando uns aos outros. Amém? Sujeite-se ao seu pastor, sujeite-se à sua liderança, esposa seja sujeita aos maridos, né? Marido sujeita-se a Cristo. Então nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então essas são as formas de nós nos enchermos do Espírito Santo. Como eu falei aqui, uma vida vazia do Espírito Santo é uma vida, né, que está pronta para o inimigo entrar. Porque mente vazia é a oficina do diabo. É verdade.
Tá cheio. É verdade, é. Se o irmão está falando com a palavra, né? A gente conversa sobre a palavra, se a gente louva a Deus, você é uma forma de você estar cheio do Espírito Santo. Se você é submisso à tua liderança, ao seu pastor, aos irmãos, demonstra que você está cheio do Espírito Santo, né? É verdade. Cantando Roberto Carlos. Cantando Zé de Camargo e Luciano, não pode, né? É verdade, não pode, né? Aí vai estar cheio de outras coisas, outro espírito, né? Amém, irmãos? Último tópico para nós encerrarmos. Amém? Último aí, quarto tópico. Comprometimento com a igreja local. Amém? Então, como eu falei aqui no início, devemos estar comprometidos com a igreja local. Se você é comprometido com o teu pastor, com a tua igreja, continue comprometido com a tua igreja local. Amém? Continuando, diz assim, a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano, separado deste, perde a sua utilidade, da mesma forma a igreja. Então, se nós formos, separados do corpo, se nós deixarmos o corpo de Cristo, perdemos a nossa utilidade. Por que a mão tem utilidade? Porque está colada ao corpo, está grudada ao corpo. Se cortar a mão e jogar fora, perdeu. Um membro não subvive fora do corpo. O membro só tem vida dentro do corpo. Então é importante você estar em Cristo, você estar numa igreja congregada, submissa a uma liderança, submissa ao teu pastor, submissa aos teus líderes, para que eu e você possamos ter vida. O membro só tem vida no corpo. Muitas pessoas batem no peito e dizem: eu sou igreja. Não. Você, como indivíduo, é membro, né? O que é um corpo? Conjuntos de membro. Então, a minha mão, ela faz parte do meu corpo. Ela não é meu corpo, ela faz parte do meu corpo. Então, você é igreja se você pertencer a uma igreja. Porque como você é indivíduo, você é um membro. Então, se um membro sair do corpo, deixa de ser igreja. Perdeu a condição de igreja. Por isso que o desviado, senão o desviado seria igreja. Está afastado, está vivendo no pecado, ele não é mais igreja. Ele saiu do corpo. Está desligado do corpo. Só frequenta virtualmente. Ah, isso. 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 Está ligado ao corpo. Isso, é. Isso. Não, é. Não, tem que estar ligado ao corpo físico, é. Isso. Tá certo, isso. Tem. Tem pastor que tem milhões de seguidores. São pastores chamados virtuais, pastores de internet, né? É Jesus que salva. É verdade. Só a igreja é ligada ao corpo, irmãos, também. Fora do corpo, não existe vida. Então, o cristão que se desvia pode se dizer igreja, bater no peito, mas espiritualmente está morto. O cristão que está afastado do corpo está morto espiritualmente, só tem vida no corpo, porque Jesus é o cabeça e o corpo é a igreja. Então, como é que o membro vai sobreviver fora do corpo? Não tem como, né? Vai morrer. Amém? Continuando assim,
Aqui tem uma frase, uma palavra muito interessante. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados, né, a pessoa que não tem igreja, como, né, o presbítero falou, acompanha só pela internet, nunca vem à igreja, nunca frequenta uma igreja, os desigrejados tornam-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Então, o desigrejado é uma anomalia, né? Pessoa que se desviou, ou pessoa que não vem à igreja, só fica virtualmente adorando a Deus, é uma anomalia, né? Nós temos que estar congregados no corpo. E hoje, irmãos, né, a internet, a tecnologia está tão avançada que hoje teve uma igreja que ia compor um espaço chamado metafísico. Não sei se o irmão já ouviu falar. A igreja agora metafísica. Agora é uma tendência que estou falando agora para o futuro. A igreja Lagoinha comprou, né, foi a primeira igreja a ter agora a igreja metafísica. É um campo virtual. Né? Não sei mais ou menos quem é entendido dessa área, sabe explicar muito bem, né, melhor do que eu. Fala aí, Rogério. O diverso? Isso, é um campo totalmente virtual, né? A criptomoeda, isso. Ah, é? Virtual, é. É como se fosse... Aham. A igreja metafísica até foram questionados, né? A igreja Lagoinha foi questionada com respeito a isso, né? Com respeito a essa área metafísica. E eles falam isso, que é uma tendência agora do futuro, né? Uma tendência agora virtual. Que a tecnologia trouxe comodismo. E o ser humano, ele é acomodado. E todo mundo gosta de comodismo. Né? Quem não gosta de comodismo, diga amém. Todo mundo gosta. Então, você ficar em casa e você poder adorar a Deus em casa, irmãos, isso aí todo mundo vai gostar. Mas nós não podemos cair nesse... Como o Rogério falou, né? A igreja vai ser arrebatada, isso vai ser uma coisa para o anticristo, a gente não vai estar mais aqui em nome de Jesus. Porque a tendência do ser humano hoje é ficar em casa e adorar a Deus nesse campo, né, magnético, esse campo virtual. Hoje em dia você adora pela internet. O campo metafísica é como se fosse um holograma, nisso mais ou menos? Isso. É como se fosse a Matrix. Isso. Isso, como se fosse um avatar. Isso. Você fica em casa. É virtual. Amém? Então, irmãos, não podemos ser desigrejados. Amém? Isso aí é coisa do mundo. Fala aí, pastor. Pode, a parábola da dracma perdida, né? A parábola da dracma perdida. A pessoa se perde dentro da igreja, né? A pessoa perdeu a dracma dentro de casa. Vai embora. Ah, entendi. Só frequenta, né? É um frequentador. É, é importante você estar ligado ao corpo, né? Fazer parte das áreas da igreja, né? Isso. É verdade, é. Isso, é verdade, é. Isso. A igreja só tem culto, um culto atrás do outro, então você não conhece o irmão, não tem comunhão com o irmão, né?
E coronia. É importante você fazer parte do coral, você fazer parte do evangelismo, você fazer parte do Projeto Ágape, você fazer parte do clamor, você fazer parte da área infantil, da coreografia do jovem, louvor, porque você vai estar enturmado, né, envolvido no corpo. Aí o pastor não pode estar em várias áreas. Se você faltar ou você deixar de vir à igreja, aquele líder daquela área vai te procurar, aquele irmão daquela área vai te procurar, olha, irmão, você está sentindo sua falta na igreja. Então, por isso que você é importante estar inserido no corpo, fazendo parte da igreja local. Você não pode deixar de se envolver, amém, com a igreja. É importante. Para nós encerrarmos aí, último tópico, último ponto, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo, né? Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo ela possui seus membros, ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo, né? Como o presbítero falou. Ele não consegue ser inserido no corpo, né? São pessoas que não conseguem se sujeitar à liderança, não se sujeitar ao pastor. Né? No outro dia eu peguei o Uber, né? O rapaz tinha muito conhecimento, o Eline. Aí ele virou para a gente e falou assim, Jesus falou nas suas parábolas, né, que ele escreve certo por linha torta. Eu falei, meu irmão, me desculpe, mas isso não está na Bíblia, não. Não, está sim, eu estava estudando, está lá na Bíblia. Eu falei, me desculpe, já li a Bíblia várias vezes. Ele também falou, já vi a Bíblia várias vezes. Não está na Bíblia, não, me desculpe. Aí ele falou, não, mas eu sei, eu fui de várias igrejas, passei por várias igrejas, vários pastores, mas agora eu comprei um terreno, e agora eu vou abrir minha própria igreja. Eu falei, isso, ele não se submete a ninguém. Esse aí não quer se submeter a ninguém, ele quer ser o próprio pastor da igreja dele. Então, os igrejados é isso, não quer se submeter à liderança, não quer se submeter à igreja, então ele quer abrir a sua própria igreja, ele vai ter a sua própria igreja. E será que os membros da sua igreja vão se submeter a ele? Se não consegue se submeter ao pastor, será que os membros vão se submeter a ele? Olha aí a questão, né? Que o homem semeia, ele colhe, não é verdade? Então, irmãos, é complicado. Para a gente encerrar, né, último slide, né, para a gente ver ali. Olha lá, meu querido, né? A igreja, né? É importante estarmos envolvidos com a nossa igreja local, porque a própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual, né? Então, eu botei ali a figurinha, né, da igreja, onde nós congregamos, figuramente, espiritualmente. Então, é importante você estar congregado na tua igreja, amém? Não deixe de congregar, não deixe de participar da igreja, não deixe de vir à igreja. Claro, com exceções, você está gripado, está com Covid, né, fica em casa, assiste pela internet, você não vai ser um desigrejado. É o momento que você está passando, depois de passar a quarentena, você volta a cultuar a Deus, amém? A conclusão para nós encerrarmos... Chegamos ao fim desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são maus ou são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Amém, irmãos? Chegamos ao fim de mais um trimestre, de mais uma lição. Amém? Em 2022, muito obrigado pelos irmãos. Amém. Amém, irmãos. Eu quero agradecer os irmãos, em nome de Jesus.